Sabe o que eu acho engraçado? Quando começou essa epidemia, o que todo mundo dizia? Ai, tomara que surja uma vacina, não é? Tomara, não vejo a hora, puxa, quanto tempo será que leva para surgir uma vacina? E aí conseguimos produzir uma vacina em tempo recorde. E aí fica todo mundo dizendo, ah, não, foi muito rápido. Mas não era isso que a gente queria. Nossa, a ciência hoje é muito ágil para a obtenção de vacinas. Existe uma tecnologia muito desenvolvida. Nós tínhamos que dar parabéns para a ciência, dizer graças a Deus que obtiveram depressa essa vacina, porque isso vai ser a libertação de todos nós. Aí começa, não, mas foi muito depressa. E se provocar, as pessoas têm medo da vacina, que não costuma dar complicação grave nenhuma, e não tem medo da doença, que mata uma porcentagem grande das pessoas que são hospitalizadas. Desculpa, mas isso é ridículo, né? E até isso é um pouquinho mais rude, é um pouco de burrice, né? Como é que nós eliminamos a poliomielite do Brasil? Com a vacina. Olha o sarampo. Fizemos desaparecer o sarampo do país. Agora parte da população deixou de vacinar os filhos, voltou o sarampo. Como é que o sarampo vai ser eliminado de novo? Pela vacina. E assim será com o coronavírus. É a vacina que vai fazer a infecção desaparecer. Muito se discutiu essa história da imunidade de rebanho, né? Os epidemiologistas não gostam desse termo, eu também não gosto. Todas essas presunções falharam, na verdade. A verdade é a seguinte: qual foi a doença viral em que a evolução natural da doença levou à imunidade coletiva, imunidade de rebanho? A varíola ficou aí milênios. A poliomielite também, o sarampo também. Não existe imunidade coletiva sem vacina. Essa é a realidade. O fato de ter tido Covid não interfere com a aplicação da vacina. Não é porque você vai experimentar, não, como eu já tive Covid, a vacina vai ter mais toxicidade. Não, não. Eu diria o seguinte, que se você tiver uma vacina só, e duas pessoas, uma que já teve Covid e outra que não teve, dá para que não teve. Claro, né? Tem toda a lógica. Né? Agora, se você já teve a Covid e você tomar uma dose de vacina, o que vai acontecer? A tua resposta imunológica, teoricamente, pelo menos, vai ser muito mais intensa. Nós já sabemos que 2 doses dessas vacinas protegem, todas elas. Varia um pouco de uma para outra, mas todas protegem. Toma uma dose e depois de 2, 3 ou 4 semanas, dependendo da vacina, você faz uma segunda dose, que é a dose de reforço. Essas são as doses estudadas e essas que demonstraram esse grau de eficácia de 94%, 95%. Vamos imaginar que eu tenha 100 milhões de doses. Será que não seria melhor eu, em vez de vacinar 50 milhões de pessoas com esses 100 milhões de doses, vacinar 100 milhões, mesmo que eu não tivesse uma resposta tão eficaz? Essas pessoas, apesar de vacinadas, desenvolvessem a doença, será que elas não teriam uma doença menos grave? E aí, 100 milhões de vacinados, eu tenho uma proteção da sociedade melhor. O problema é que os estudos não foram feitos para verificar essa possibilidade. Então, há uma margem de risco aí. Aparentemente, você tem uma desvantagem, não fazendo logo a segunda dose, que seria a obtenção de uma resposta menos eficaz, mas, por outro lado, você teria a vantagem de poder vacinar muito mais, o dobro do número de pessoas. Os ingleses estão considerando seriamente essa hipótese. Não é que deixam de dar a segunda dose, não, adiam. Você tomou a vacina, está imunizada, completamente imunizada. Aí você encontra comigo na rua, você está sem máscara, estou sentindo nada, mas estou infectado, numa fase que eu transmito o vírus. O vírus não vai pensar assim, não, eu não vou entrar no nariz dela e nem vou passar para a mão dela porque é fria, eu não vou conseguir nada com ela. O vírus não tem esse raciocínio. O que vai acontecer? Ele vai passar para a sua mão. Ele não vai conseguir provocar doença em você porque você teve uma resposta maravilhosa, mas você vai carregar esse vírus. Você estica a mão para o seu avô, você dá 2 beijinhos no seu avô, você leva o vírus para ele. Então, o fato de nós termos sido vacinados
não quer dizer que a gente vai ter liberdade de andar por aí sem máscara e sem tomar as precauções. Por quê? Porque eu não quero ser um carregador do vírus, um transportador do vírus para pessoas que não tiveram a sorte que eu tive de ter sido imunizado. Nós não sabemos, a realidade é essa, nós não sabemos como estará a nossa situação no final de 2021. Quer dizer que eu vou ter que usar máscara até 2022? Quem sabe, não? Esse é o tema da minha coluna na Carta Capital desta semana, a revista que vai estar nas bancas na sexta-feira. Nós estamos diante de uma linhagem do coronavírus que é mais contagiosa. E é isso que está levando a Inglaterra a entrar nesse lockdown total agora, né? Total. O medo dessa linhagem. Enquanto uma linhagem comum infecta 100 pessoas, essa infecta 170 pessoas. E existe, teoricamente, a possibilidade dessas cepas se tornarem resistentes à vacina? A gente não sabe ainda, mas provavelmente não, porque a vacina prepara uma resposta imunológica que ataca várias partes do vírus. Então, uma proteína que foi modificada pode atrapalhar um pouquinho, mas a vacina vai atacar outras partes. O dia que nós tivermos vacina para todos os brasileiros contra o coronavírus, tem todo o direito de ir a uma clínica particular e tomar a vacina. Agora, numa fase como essa, eles estão lá procurando trazer para cá um lote de vacinas para vacinar pessoas privilegiadas. Não tem cabimento, né? Isso demonstra essa mentalidade abjeta de certos setores das classes mais ricas da nossa população. Eu acho um absurdo isso, sabe? Eles deviam ter vergonha de se prestar um papel desses. Quando começar a vacinação, ela tem que ser tocada, tem que ir a toque de caixa. O Brasil é um exemplo para o mundo. O Programa Nacional de Imunizações é considerado o maior programa de imunizações gratuitas do mundo inteiro, respeitadíssimo no mundo inteiro. O que aconteceu agora? Nós desmontamos o programa, tiramos as pessoas chaves, substituímos por pessoas incompetentes, que não têm ideia do que estão fazendo lá. Nós estamos chegando agora, na hora de vacinar, e agora que a gente descobriu que nós não tínhamos seringas e agulhas. Imagina se isso acontece numa empresa privada. O gerente é demitido no ato. Como é que você não pensou nisso, cara? Você é o quê? Alienado? Como é que não pensou que ia precisar de seringas e agulhas, né? Olha o ponto que nós chegamos. Então, se me disser o que vai acontecer agora, vai correr bem o programa de imunização? Não tenho a menor ideia, porque não dá para confiar no Ministério da Saúde. Nós tínhamos que, nesse momento, ter o quê? Uma coordenação central. Nós precisamos dessa coordenação para quê? Para dizer quantas vacinas nós temos, como é que nós vamos distribuir, como é que é a situação nos estados. Tem que ter essa coordenação, porque senão vai acontecer o quê? Senão o Programa Nacional de Imunizações, construído durante décadas, com um trabalho árduo e até heróico do pessoal do Ministério da Saúde, vai acabar. Infelizmente, nós estamos na mão de pessoas completamente despreparadas para enfrentar esse desafio.